Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus. O Senhor está neste lugar e nós sabemos. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 8 e depois o versículo 23. Colossenses 1, de 3 a 8. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. E o versículo 23 diz: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. No domingo passado, nós começamos a exposição dessa passagem que se refere à causa da esperança. No versículo 3, versículo 4, aliás, diz assim: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Essa fé e esse amor é por causa da esperança que veio a eles através da pregação do Evangelho. E por causa dessa esperança, segundo as palavras do apóstolo Paulo no restante de todo esse capítulo, é que eles então conheceram a Cristo Jesus, conheceram o Evangelho de Deus. A fé que veio com a pregação do Evangelho, a esperança que veio com a pregação do Evangelho e o amor que veio com a pregação do Evangelho. Essa esperança que Deus trouxe para os colossenses, ela possui alguns princípios, não no sentido de começos, mas no sentido de leis. Tudo que Deus faz tem um propósito, e esse propósito, ele visa glorificar a Deus nas pessoas, na salvação, na santificação, na transformação, no livramento, na libertação. Deus se glorifica em fazer bem às suas criaturas. E Ele derrama essa esperança com relação ao passado, ao presente e ao futuro, para que a nossa fé, o nosso amor sejam fortalecidos e o Evangelho possa, assim, prosperar, transformando vidas.
Isso tudo é realizado através de alguns princípios. E nós falamos então sobre o princípio originador da esperança, que é o Evangelho da fé, do amor e da esperança. Falamos sobre o princípio motivador da esperança, que é o poder de Deus. Esse poder de Deus, ele é irresistível. Ele, queiramos ou não, ele produz os seus resultados, ele produz os seus frutos. Ele é incontível. Ele não obedece fronteiras. Ele percorre toda a terra. A Bíblia diz que percorre céus e terra. E esse princípio motivador, ele é frutífero. Ele é dinâmico. Ele não é uma coisa estática, parada. Ele avança e no seu caminho ele vai transformando as pessoas, vai transformando a sociedade, vai transformando todo o sistema no qual nós vivemos. E esse princípio, ele também, ele sustenta uma perseverança nas pessoas que o possuem, porque ele é indestrutível, ele é imortal e ele é eterno. Então nós estamos lidando aqui com o poder de Deus em todos os seus aspectos. O Evangelho, a Bíblia diz que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nisto não há distinção. Aqueles que foram escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo, quando eles ouvem o Evangelho, eles reconhecem a voz de Deus, chamando-os de volta para o seu princípio, para o seu lar. Os que vieram de Deus voltam para Deus através do chamado que vem pela pregação do Evangelho. E agora, nós vamos falar a respeito de um outro princípio que está na base dessa esperança, que é a razão da esperança. Quando Paulo fala aqui no versículo 5, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, ele está nos fornecendo um motivo, uma causa, uma razão. E essa razão é um princípio preservador. De que maneira? Esse princípio, essa razão, essa causa, ela sustenta todas as coisas. Sustenta a nossa fé, sustenta o nosso amor, sustenta a vida que nós levamos no dia a dia, cheia às vezes de surpresas desagradáveis. Nos ajuda a estarmos preparados para adversidades que a gente nem sonhava. Quantas vezes nós somos surpreendidos por acontecimentos que retiram, como se costuma dizer, retiram o nosso chão. E é nesse momento que essa esperança que preserva todas as coisas, ela como que estende as suas mãos por baixo de nós, por cima de nós, em redor de nós, para nos amparar. No momento em que nós somos ameaçados, de alguma forma, essa esperança, ela se apossa de nós,
da nossa mente, do nosso coração, do nosso espírito, do nosso ser, e nos sustenta. E nos faz lembrar quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Nos faz lembrar da origem e natureza da vida que nós temos em Cristo Jesus. E então os nossos corações, as nossas mentes se voltam para Deus, para a nossa tranquilidade, e aquilo que deveria nos desesperar não nos afeta, não de forma a perdermos o rumo, a ficarmos desorientados, mas nos consolam. E é algo extraordinário que eu creio que todos aqui já experimentaram. É algo que não depende de nós, depende da fidelidade de Deus para conosco. E esse poder, ele nos preserva de entrarmos em desatino. O Espírito Santo de Deus, ele nos livra de cometermos desatinos, ou seja, coisas irreparáveis. Aqueles que têm a verdadeira fé em Jesus Cristo estão livres de perderem a sua fé, porque essa esperança que é sustentada, que é preservada pelo Espírito Santo em nós, ela não é apenas alguma coisa abstrata, alguma coisa invisível, um sentimento. Ela é uma realidade, ela é um poder, ela é a própria pessoa de Deus em nós, nos sustentando em todo tempo, em todo momento, como diz o Salmo 121, não dormita, nem dorme aquele que te guarda. E nós não precisamos, então, ter medo de nada. Não precisamos andar ansiosos, como disse o Senhor Jesus Cristo. Porque aconteça o que acontecer, esta esperança, ela nos preserva e nos dá a capacidade de sermos nós mesmos elementos preservadores. Nós acabamos de ler em Isaías capítulo 41, que Deus está conosco. Essa sentença, ela é uma sentença que percorre a Bíblia toda. Deus faz questão de nos dizer e enfatizar que Ele está conosco. Jesus Cristo fez questão de dizer na sua despedida, na volta para o Pai, que Ele estaria para sempre conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E essa presença de Deus, ela tanto nos sustenta, quanto faz com que nós possamos sustentar o mundo em que nós vivemos. É por isso que Jesus Cristo disse que nós somos luz do mundo e sal da terra. Ele é a verdadeira luz que traz vida para todas as pessoas. Mas nós, pelo poder dele, somos
luzeiros no mundo para mostrar às pessoas o caminho para Deus e também para sustentar a vida no mundo. Luz é símbolo de vida, é símbolo de santidade, é símbolo de pureza, é símbolo de dinamismo, é símbolo de conhecimento. E ele disse que também nós somos sal. Sal é um elemento preservador e que dá sabor. A igreja na terra é o elemento da parte de Deus que preserva toda a criação. Porque no dia em que ela for retirada da terra, no dia em que a igreja for arrebatada, segundo está na carta de Paulo aos Tessalonicenses, esse mundo vai entrar em convulsão. Ele vai ser tomado pelo fogo. A igreja, portanto, é o poder de Deus para preservar a sociedade humana e preservar toda a criação. Tudo isso faz parte da esperança. Tudo é sustentado pela esperança. É por causa da esperança. São as primeiras palavras do versículo 5. Por causa da esperança. Então, a esperança, ela tem esse princípio preservador que sustenta todas as coisas. Nós precisamos nos lembrar disto, especialmente durante a perseguição. Quando nós somos perseguidos e ridicularizados, e zombados e desprezados por causa do nome de Cristo, nós precisamos nos lembrar que as pessoas que estão zombando de nós, elas nos devem a vida, a existência. Porque quando formos retirados da terra, elas não durarão nem um segundo a mais. A esperança, ela não é uma coisa natural da sociedade humana. Ela é algo que Deus deu à sua igreja, ao seu povo, a cada um dos seus filhos. O que a sociedade humana, o que o mundo chama de esperança, é algo que tem probabilidade. O que Deus nos deu é convicção. É diferente. Convicção é certeza. Vai acontecer. Acontece pelo poder de Deus. Esperança, segundo o conceito humano, é probabilidade. Pode ou não acontecer e depende das vicissitudes da vida. A igreja de Deus na terra, ela é sustentada pela esperança derramada pelo próprio Deus. E para encerrar, há um quinto princípio da esperança, que é o princípio glorificador. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, quando ele fala por causa da esperança,
não fica só nisso. Ele diz: por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Isso tem muita coisa a ver com a nossa origem, com a nossa existência e com o nosso futuro. Nós viemos da esperança, nós somos da esperança e seremos sempre da esperança. Porque quando nós deixarmos esta dimensão e entrarmos no novo céu e na nova terra, nós estaremos então saindo da esperança para uma realidade permanente. A esperança vai nos acompanhar até o fim. E então se cumprirá em nós aquilo que a Bíblia diz, que quando nós estivermos glorificados, aí a esperança estará cumprida. Essa esperança, ela se refere a toda a promessa de Deus para nós com base na aliança que Ele fez, voluntariamente, espontaneamente, para nos redimir e nos glorificar. O fato dessa esperança estar preservada no céu mostra a sua incondicionalidade. Quer dizer, ela é incondicional. Quando Deus nos deu essa esperança, Ele fixou essa esperança na fidelidade do seu trono. Nós já falamos sobre o lugar onde a esperança está ancorada. Ela está ancorada nos céus, na palavra de Deus, no caráter de Deus, no nome de Deus. O cumprimento dessa esperança envolve a própria fidelidade de Deus, o nome dEle, o caráter dEle, a honra dEle. Então não falha. Quando nós nascemos, nós já éramos objetos dessa esperança. Quando nós fomos planejados por Deus, antes da fundação do mundo, nós já éramos objetos dessa esperança. O fato dela estar preservada nos céus indica absoluta segurança com relação ao cumprimento dessa esperança. Essa doutrina, ela recebe o nome de perseverança dos santos. E é a doutrina sobre a qual se fundamenta a nossa fé e o nosso futuro. Isso não pode deixar de ser cumprido, porque Deus estabeleceu assim, não depende de nós. A Bíblia diz que se nós somos infiéis, Deus permanece fiel.
Ele não pode faltar com a própria palavra. E ele não se arrepende, porque ele não se engana. Ele não se engana. Quando ele nos escolheu, ele sabia exatamente quem nós seríamos a cada dia. A Bíblia diz que Jesus Cristo não se envergonha de nos chamar de irmãos. Não se envergonha. Mesmo quando nós derrapamos feio, mesmo quando nós somos fracos, e nós somos tão fracos, tão indignos do Deus que nós temos, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de graça, Deus de amor, Deus que em Cristo Jesus, por nós, derramou seu sangue na cruz, morreu, ressuscitou. Nós não merecemos. Mas essa esperança, ela tem um princípio glorificador que não depende de nós. Isso foi preservado nos céus, onde ninguém pode tirar de nós, roubar de nós, furtar de nós. Jesus Cristo disse que o nosso tesouro está nos céus, onde nada corrompe. Hoje, o mundo religioso, a humanidade religiosa, celebra o domingo da ressurreição, da semana da Páscoa. Todos os domingos nós celebramos a ressurreição de Cristo. Mas hoje, de acordo com o calendário secular, o mundo celebra a Páscoa, especificamente o dia da ressurreição. A ressurreição de Cristo, ela selou a aliança de Deus que sustenta a nossa esperança. A ressurreição de Cristo estabeleceu a sua vitória na cruz por nós e definiu, tanto diante dos céus, quanto diante do inferno, quanto diante da terra, o nosso futuro e a nossa vida com Deus. Deus em Cristo morreu e ressuscitou por nós. Essa esperança que está preservada nos céus, ela dependia da ressurreição de Cristo, não de nós. Quando Cristo ressuscitou, nós ficamos eternamente seguros e aguardamos somente a glorificação final, que também não depende de nós, porque já está garantida. Segundo a carta de Paulo aos Romanos, nós já estamos glorificados. Porque também, segundo a carta de Paulo aos Efésios, nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso para Deus já está pronto e acabado, não depende de mais nada e não depende de nós.
Do ponto de vista de Deus, nós já estamos glorificados. Do nosso ponto de vista, que estamos limitados pelo tempo e pelo espaço, como eu aqui olhando o tempo, para nós, ainda temos que chegar lá. Temos chão para percorrer, não sabemos por quantos anos. Mas para Deus, tudo está pronto e acabado. Vamos dar uma olhada aqui em 3 versículos que nós não lemos hoje. Os versículos 13, 21 e 22. O versículo 13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E os versículos 21 e 22 dizem: E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Tudo isso já foi realizado por Deus. Diante de Deus, tudo isso já está pronto. E nada que nós façamos ou deixemos de fazer vai mudar isso. Vamos crer nisso, porque isso é verdade de Deus. Nós já fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Já estamos lá, assentados nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Nós já fomos reconciliados no corpo da sua carne, mediante a sua morte. E esse sacrifício que Deus realizou por meio do seu Filho, esse sacrifício, ele não foi realizado em vão. E não poderia ser em vão, porque foi pelo poder de Deus e pela vontade de Deus. E nada pode mudar a vontade de Deus. Os planos e os projetos de Deus não podem ser mudados nem anulados. E o próprio Deus não vai fazer isso, porque quando Ele realizou todas essas coisas, Ele sabia o que estava fazendo, Ele via o futuro. Ele nos via redimidos pelo seu sangue, como aquele cântico. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte. Para quê? Tem um propósito? Tem um objetivo? Claro que tem. Diz aqui, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Isso pode ser mudado? Isso pode ser frustrado? É claro que não. É propósito de Deus. Significa que esse princípio preservador da esperança
vai nos sustentar até o fim, até a glorificação. É um princípio glorificador, porque está baseado nesse propósito de Deus. E esse propósito visa que nós vamos estar diante de Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Não depende de mim, nem de você, depende de Deus. Quando Ele nos chamar, um a um, nós vamos comparecer diante dEle nessa condição. Não vamos sentir nenhuma vergonha. Não vamos chegar de cabeça baixa, sentindo culpa. Sabem por quê? Porque já fomos lavados, purificados, já pertencemos a Deus, já estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Quando formos chamados, a Bíblia diz que seremos levados pelos anjos e compareceremos diante de Deus nessa condição, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, cada um de nós, apesar de nós. E se estivermos vivos quando o Senhor Jesus Cristo voltar, Deus nos chamará à sua presença também nessas condições aqui, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, porque Ele vai fazer com que isto aconteça. E é por isso que um crente verdadeiro não perde a salvação, porque não depende de nós. Se dependesse, nós estaríamos perdidos. Infelizmente, há denominações que desprezam esse ensino, que ensinam que uma pessoa pode perder a salvação. E essas pessoas que pertencem a essas denominações, elas vivem com medo disso todos os dias. Eu conheci um crente que eu percebia que ele era piedoso, era um leitor das Escrituras. Todos os dias eu o via lendo as Escrituras. Mas um dia ele me disse: olha, pastor, o meu único medo é de perder a salvação. E quem falou para ele que ele podia perder a salvação? O pastor dele. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, está dizendo que a esperança, ela possui um princípio glorificador, mantido, sustentado por Deus. A segurança, a certeza da salvação não depende de nós, depende da palavra de Deus, do compromisso de Deus, que envolve o seu próprio caráter, o seu poder. E aqui está dizendo que o propósito de Deus, ao nos libertar, ao nos reconciliar no corpo de Cristo, é que nós, mediante a morte de Cristo, estejamos na presença de Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis pelo poder de Deus.
Tudo isso por causa da esperança que nos está preservada nos céus. Amém.